mais uma aula de matemática, nossa aula Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Alessandra Endi e vou lhe acompanhar nas problematizações de hoje. Então, para a aula de hoje, você vai precisar aí dos seguintes materiais: caderno, lápis, caneta e borracha. Então, pegue lá o seu material, organize o seu espaço, registre lá a aula de matemática, o número da aula, a data de hoje. Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta. Vamos lá para a nossa primeira proposta, proposta 1. Então, num recipiente graduado contendo um líquido, então observe que nós temos aqui uma margem de líquido, foi colocado um cubo que ficou totalmente submerso. O cubo ele tem as medidas iguais a 6 centímetros. Então, comprimento, largura e profundidade desse cubo tem medida 6 centímetros. Ou seja, o volume desse cubo é 6 vezes 6 vezes 6, certo? Agora observe o seguinte, nesse recipiente nós temos ele graduado, ó. Então aqui nós temos uma marca de 150 centímetros cúbicos, né, que é o volume desse recipiente, aqui 300 centímetros cúbicos e aqui 450 centímetros cúbicos. Então após a gente colocar o cubo dentro do recipiente, o que a gente pode constatar? A gente vai observar cada alternativa e assinalar a alternativa correta. Então, não haverá alteração no nível do líquido? Será que se eu mergulhar o cubo aqui nesse recipiente, o líquido não vai sofrer alteração? O líquido vai transbordar? O líquido atingirá o nível máximo do recipiente? Ele vai chegar até o nível máximo, mas não transbordar? O líquido ficará acima da metade do nível máximo do recipiente? Então, eu vou dar um tempo para você pensar aí na sua estratégia e a gente já volta.
Então vamos lá analisar afirmação por afirmação. Não haverá alteração no nível do líquido. Bem, se o cubo ele já tem um certo volume, porque foram dadas as medidas, né, desse cubo, que é a medida 6 centímetros, logo o seu volume vai ser o quê? 6 vezes 6 vezes 6. Né? Porque nós estamos tratando de um cubo, então as dimensões, né, as medidas das suas arestas são iguais. Então 6 vezes 6 vezes 6, 36. 216 centímetros cúbicos. Então, o volume do nosso cubo é 216. O volume do nosso recipiente é 450. Porém, eu já tenho aqui 150 centímetros cúbicos. Então, se eu adicionar os 150 que eu já tenho, mais, né, o deslocamento que eu vou ter quando eu mergulho, né, esse cubo, que vai ser de 216, então eu somo 150 com 216, eu vou ter 366 centímetros cúbicos. Certo? Esse é o deslocamento que eu vou ter ao todo, tá? Então, não haverá alteração no nível do líquido. Vai ter uma alteração aí sim. O líquido vai transbordar? Bem, ele não vai transbordar porque, como eu disse, ele fica em 366 centímetros cúbicos e a capacidade, o volume máximo é 450. O líquido atingirá o nível máximo do recipiente? Também não, né? Porque de 366 para 450 ainda tem uma diferença aí. E o líquido ficará acima da metade do nível máximo do recipiente. Bem, por exclusão das demais, né, essa é o que nos resta como alternativa. Mas vamos analisar o que está dizendo. O líquido ficará acima da metade do nível máximo. Então, metade do nível máximo. O que é metade do nível máximo? O nível máximo é 450. A metade desses 450 é 225 centímetros cúbicos, certo? Como eu vou ter ali, o líquido ficará acima da metade, ou seja, ele tem que ultrapassar esses 225 centímetros cúbicos. E a gente já constatou que isso acontece, né? Porque quando a gente mergulha o cubo, ele vai ficar ali, o deslocamento total vai ficar em 366 centímetros cúbicos, que é mais que a metade do nível máximo do nosso recipiente. Então, a nossa alternativa aí é a letra D, certo? Então, é observar esse deslocamento. Importante falar um pouquinho da ideia do volume, porque é mais ou menos essa situação que acontece com o vidro de perfume, né? Quando a gente vai comprar um perfume, a gente tem lá a quantidade de líquido, ou seja, a capacidade de líquido desse perfume dentro do recipiente, que é diferente do volume, né? Então, se eu pegar o frasco com o líquido, é o volume, o espaço que aquele vidro, né, de perfume está ocupando no espaço em que ele está inserido. E aí eu estou falando do líquido dentro dele, ou seja, o próprio perfume, e aí eu estou me referindo à capacidade, né, desse recipiente. Então tem o espaço que esse recipiente ocupa, né, no contexto, no ambiente que ele está inserido, aí é volume, e tem o líquido que está dentro dele, que aí é a capacidade. Também, em algumas situações, é chamado de volume interno, certo? Então, cuidado aí com a nossa nomenclatura. Até as unidades de medida são diferentes, né? Quando a gente fala em volume, a gente usa aí os metros cúbicos, os seus múltiplos e submúltiplos. Quando a gente fala de capacidade, nós falamos aí de litro, né? E seus múltiplos e submúltiplos, certo? Então, dando continuidade lá, proposta 2. No lançamento de 2 dados, qual a probabilidade de ocorrer a soma 4? Então, eu vou lançar 2 dados simultaneamente. Então, qual é a probabilidade ali, né, de eu conseguir a soma 4 com esses 2 dados? Vou dar um tempo para você e a gente já volta.
E aí, conseguiu pensar na probabilidade? Então vamos observar primeiro o nosso espaço amostral. O que é o espaço amostral? Há possibilidades de combinações com os dois dados. Então o que eu tenho lá? Começando com o primeiro dado sendo 1. Observe que o 1 aqui ele está fixo, está em vermelho porque a gente fixou o primeiro dado como o número 1. O outro dado ele pode variar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos fazer com o 2, fixando o número 2. Quais são as possibilidades para o outro dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim a gente pode fazer com os outros números. Ó. Então, o primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades. Né? Então, eu comecei, que está em vermelho aqui, são as 6 possibilidades com o primeiro dado. E o outro dado também nós temos 6 possibilidades. Então, qual que é o nosso espaço amostral? Eu tenho 6 aqui e 6 aqui. Então, eu tenho ao todo 36 possibilidades. Mas quais delas a soma me resulta em 4? Aqui eu tenho uma delas, 1 e 3 e 3 e 1. Então, aqui são 2 possibilidades. Mas só essas duas que me resultam em 4, a soma, eu tenho mais essa daqui, 2 e 2. Tem mais alguma que vai me resultar aí em 4? Né? Os que são para cá, vamos observar dessa linha para cima. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3, 1 mais 4, 5, já passou, aqui também 5, 5, 5, então aqui já foi aumentando, né, o valor referente à soma, né, desses dois algarismos, dessas duas possibilidades. Tá? Então, o que eu vou ter ao todo? 3 possibilidades num espaço amostral de 36, certo? Se eu simplificar essa minha fração, né, eu posso simplificar tanto o meu numerador como o meu denominador por 3, eu vou ter a fração irredutível 1/12. Ou seja, para cada 12 combinações, uma pode me resultar na soma igual a 4. Ou então, 36 combinações, 3 me resultam na soma igual a 4, ok? Agora a proposta 3, ó. No lançamento de 2 dados, qual a probabilidade da soma ocorrer a soma 4 e 7? A soma 4 nós acabamos de fazer ali. E agora para a soma 7? Então, tem que ocorrer essas duas somas simultaneamente para esse lançamento desses 2 dados. Vou dar um tempo para você, a gente já volta. Então, vamos lá. Para ocorrer a soma 4, nós já resolvemos no anterior que nós temos lá a probabilidade de a cada 12 combinações, uma resultar na soma 4. Agora, vamos observar para a soma 7, tá? Então, aqui, vou colocar nosso espaço amostral novamente, né, que são as 36 possibilidades de combinações. Porém, agora eu vou selecionar as que o resultado, né, da soma
pode nos dar 7. Então, ali, ó, 5 e 2 é uma delas, 3 e 4 é outra, 2 e 5 é outra, 4 e 3. Será que acabou aí? Eu tenho mais a possibilidade de 1 e 6 e também de 6 e 1. Então, ao total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades nesse espaço amostral de 36, para a soma resultante em 7, tá? Então, só analisando, né, na nossa forma ali, na nossa razão. 6 para 36, ou que eu posso simplificar por 6, né? 6 divididos por 6 dá 1, 36 divididos por 6 dá 6. Então, eu posso ter a fração irredutível 1/6. Então, para a soma 7, eu tenho a fração 1/6, ou seja, para cada 6 combinações, uma pode me dar a soma 7. E a do 4, para cada 12 combinações, uma pode me dar a soma 4. Então, agora a pergunta era, com o lançamento dos dois dados ao todo, né, qual que é a minha probabilidade de soma 4 e 7? Não era ou, era e. Então, eu vou precisar analisar essas duas em conjunto agora. Então, a soma 4 eu tenho 1 para 2, a soma 6, 1 para 6. Então, eu vou somar essas duas probabilidades, tá? Observe aqui que eu tenho uma soma de frações, tá? Mas não se assuste com soma de frações, porque a gente já está trabalhando com frações há algum tempinho. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui para resolver essa soma de frações? Eu posso achar uma fração equivalente. Como assim, professor, equivalente? Eu vou transformar esse 1/6 numa fração com denominador 12, que daí eu posso fazer a soma tranquilamente. Como que eu transformo 1/6 numa fração com denominador 12? Bem, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2 dozeavos. É uma fração equivalente, certo? Então, agora eu tenho denominadores 12. Então, 1 mais 2, 3 dozeavos. Ou seja, qual que é a minha probabilidade juntando tanto para a soma 4 quanto para a soma 7? A cada 12 combinações, 3 podem me dar a soma 4 e 7. Se eu simplificar esse 3 dozeavos, ou seja, dividir o meu numerador e denominador por 3, eu vou ter 1/4. E o que 1/4 representa? Que a cada 4 combinações, uma delas vai me resultar em soma 4 e 4 e 7, ok? E em percentuais, isso representa 25%, tá? Então, 1/4 é uma parte de 4, e em percentuais, 25%, porque as 4 partes dá o 100%, certo? Então, aí a nossa resposta de nossa probabilidade para essas duas somas. Então, vamos lá para a nossa proposta 4. Ó. Em um estojo, há uma caneta azul, 2 canetas pretas e 5 canetas vermelhas. Então, aí, uma caneta azul, 2 pretas e 5 vermelhas. Tirando uma ao acaso, né, aleatoriamente. Qual a probabilidade de retirarmos uma caneta da cor preta? Tá, então, você tem lá, ó, repetindo, uma azul, 2 pretas e 5 vermelhas. Primeiro, qual que é seu espaço amostral? Ou seja, qual que é a sua quantidade de canetas? Primeiro, essa questão. E segundo, qual é a probabilidade de que se você tirar ao acaso uma lá do seu estojo, uma delas seja preta? Vou dar um tempo para você pensar e a gente já volta.
E aí, conseguiu pensar na probabilidade de sair uma caneta preta? Lembrando que nosso espaço amostral, então eu tenho uma, mais duas, três, mais cinco, 8 canetas. Tá? Então, vamos colocar lá, espaço amostral, total de canetas que são 8. Canetas da cor preta nós temos 2. Então, qual que é a probabilidade de sair preta? São 2 para esse universo de 8 canetas que nós temos, certo? Então, 2 para 8 eu posso simplificar essa fração por 2, que eu vou chegar em 1/4. E 1/4, como nós vimos já na proposta anterior, representa 25%, né? É uma parte de 4, né? Então isso é 25%, porque as outras, né, partes também são 25%, somadas dão 100. Tá? Então, 1/4 eu posso colocar como 0,25, né, que é a forma decimal dessa fração. Né? Quando a gente divide 1 pelo 4, nós chegamos nesse número decimal, 25 centésimos, que eu posso representar como 25%. Então, a probabilidade de sair uma caneta preta nessa retirada, nessa única retirada que eu faço de modo aleatório, é de 25%, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta, proposta 5, uma proposta retirada da prova do Enem de 2015. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Então, repetindo essa parte da nossa proposta. Então, elas totalizaram na exportação 4,129 milhões de toneladas. Como é que eu faço a leitura desse número, né? 4,129 milhões. Então, são 4 milhões e 129 milésimos dos milhões. Esquisito, né? Mas por isso que a gente acaba lendo 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012. E registraram um aumento em relação ao mês de julho do ano anterior. Ó. Então, eles registraram de 2011 para 2012 um aumento. Porém, teve uma queda em relação ao mês anterior. Ao mês de maio, perdão, ao mês de maio de 2012 em relação ao mês de julho de 2012 teve uma queda aí nessas exportações. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, mês de julho de 2012 está aqui o nosso registro, né, de quantos milhões que foi exportados. Então, qual que é a alternativa que eu posso colocar aí, serve que está em notação científica, né? Ou seja, está em base 10, qual é a alternativa que representa esses 4,129 milhões de toneladas? Tá? Não esquece essa palavrinha toneladas ali que é muito importante. Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
vamos lá. Lembrando que a atenção que nós devemos dar, né, a 4,129 milhões de toneladas, que é esse número que nós estamos trabalhando aí, em qual alternativa representa corretamente essa quantidade, né, referente às exportações. Então, observando lá, 4,129 milhões de toneladas. Milhões, como é que a gente pode representar, né, essa quantidade? Então, o milhões, ó, nós temos aí 6 zeros, tá? Quando a gente vai representar 1 milhão, certo? Então, como é que eu posso representar ele em potência de base 10? 10 elevado a 6. Que 10 elevado a 6 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai me resultar em 1 milhão. Então, aqui, os milhões, posso representar como 10 elevado a 6. Agora, as toneladas. Uma tonelada, quanto que ela representa em quilograma, perdão. Então, uma tonelada, ela representa 1000 quilogramas. E o 1000, como é que eu posso escrever o 1000 na forma de potência? Então, o 1000 eu posso escrever como 10 elevado a 3. Então, uma tonelada, que é igual a 1000 gramas, eu posso escrever como 1000 quilogramas, eu posso escrever como 10 elevado a 3 quilogramas, certo? E aí, agora eu posso escrever o meu número na sua forma de notação científica. Então, 4,129 vezes o 10 elevado a 6, que são os milhões, vezes o 10 elevado a 3, que são as toneladas. Isso me resulta no quê? Lembram lá da propriedade da potência? Potências de mesma base. O que nós vamos fazer? Ó? Base 10 e base 10. Nós vamos somar os nossos expoentes. 6 mais 3, 9. 10 elevado a 9. Então, uma forma de eu escrever esses 4,129 milhões de toneladas é 4,129 vezes 10 elevado a 9, certo? Então, é uma forma resumida de eu escrever esse quantitativo aí. Então, qual é a alternativa que representa a alternativa correta, né, que representa esse número? Então, aí uma alternativa da letra C, 4,129 vezes 10 elevado a 9. Ok? Então, vamos lá para a nossa proposta 6. Outra questão do Enem, agora de 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, nós vamos observar aqui nesse gráfico a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, observe que nesse eixo, né, o eixo Y, nós temos a velocidade, no eixo X nós temos o tempo determinado por minuto ali nesse caso. Então, observe a velocidade. Aqui ela estava constante, a velocidade aumentou, aqui decaiu, provavelmente um congestionamento, aqui ela permaneceu constante, já liberou um pouco porque a velocidade subiu e assim vai, né, ocorrendo esse trânsito aí nesse dia de congestionamento. Então, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Ou seja, o intervalo de tempo analisado foi de 0 a 10, foi de 10 minutos. Então, quantos minutos ele permaneceu imóvel? Como se ele realmente estivesse no congestionamento e não saiu do lugar. Então, quanto tempo ele permaneceu, né, parado ali? Vou dar um tempinho para você analisar bem esse gráfico, tá? E a gente já volta para assinalar a alternativa correta.
E aí, conseguiu determinar quantos minutos ele permaneceu imóvel ao longo desse trajeto? Cuidado! Essas marcações aqui, ó, elas não estão representando o momento em que o veículo está imóvel, porque a gente tem que observar a velocidade. Então, se ele está aqui é porque alguma velocidade está acontecendo, só que essa velocidade ela é constante, ela não teve alteração. Aqui ela já teve alteração, a velocidade aumentou, aqui ela diminuiu, permaneceu constante. Então, cuidado! Quando que eu não tenho deslocamento? Quando eu não estou parado, não está ocorrendo deslocamento ali. Quando eu não tenho velocidade. Se eu não tenho velocidade é porque está parado, certo? Então, qual que é esse momento em que eu não tenho a velocidade zero, no caso? É do momento do tempo de 6 a 8 minutos. Então, quanto tempo ele permaneceu imóvel, né, sem conseguir se deslocar? 2 minutos, certo? Então, a minha alternativa correta, letra C. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta, proposta 7. Ela é uma questão de um concurso, né, elaborado pela Faculdade Getúlio Vargas. Em uma determinada empresa, metade de seus funcionários vai para a casa de ônibus. 1/5 vai de carro. 1/8 vai de bicicleta e os demais vão a pé. A fração dos funcionários que vai para casa a pé equivale a... Então, observe a situação. Nós temos lá de bike 1/8, de ônibus metade, de carro 1/5 e quantidade de funcionários que vai a pé é o que a gente quer descobrir, tá? Então, quando a gente fizer essa soma, a gente vai ter a quantidade de funcionários, ok? Ou seja, essa soma de todas essas frações, ela representa o total de funcionários, mas a gente só quer saber a fração de funcionários que vai a pé. Vou dar um tempinho para você pensar aí nessa situação e a gente já volta.
Então vamos lá observar, né, como é que nós vamos estabelecer aí essa fração que representa a quantidade de funcionários que vai a pé, tá? Então, primeiro, nós temos ali, né, uma soma de frações com denominadores 8, 5 e 2. Então a gente vai unificar, ou seja, tirar o MMC, né, de 8, 5 e 2 para transformar em denominador igual, tá? Para achar essas frações equivalentes. Então, fazendo o cálculo do MMC de 8, 5 e 2, ó, o que não acontece? O primeiro número primo que nós conseguimos, né, dividir qualquer um desses números é o 2. Então, 8 por 2 me resulta em 4, o 5 não dá, repetiu, 2 divididos por 2 me resulta em 1. Continuo por 2, porque o 4 ainda eu consigo, ó. 4 divididos por 2, 2, o 5 não dá, o 1 já cheguei onde eu queria. Continuo por 2, porque aqui ainda eu consigo dividir, dá 1, 5 e 1, e agora dividindo por 5 me resulta em o 1 ali que eu preciso. Então, o meu mínimo múltiplo comum de 8, 5 e 2 vai ser o produto, o resultado, né? Produto dessa multiplicação, o resultado dessa multiplicação aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que dá 40. Então, agora, o que acontece? Essas eram as frações iniciais que nós tínhamos. Então, se eu somar quem vai a pé, quem vai de ônibus e quem vai de bicicleta, quem vai de carro, eu vou ter aí o total de funcionários. Transformei todas essas frações aqui com o denominador 40, porque foi o nosso MMC. Então, de 8 para 40, aumentou 5 vezes. Então, o meu numerador também aumenta 5 vezes. Então, de 1 vai ter que ir para 5, porque 1 vezes 5 dá 5. De 5 para 40, aumentou 8 vezes, né? Porque 8 vezes 5 dá 40. Então, o meu numerador também vai aumentar 8 vezes. Então, 8 vezes 1 dá 8. De 2 para 40, aumentou 20 vezes. Então, 1 vezes 20 vai me resultar aqui, numerador 20. Mais as pessoas que vão a pé, isso vai me totalizar 40 40avos. Mas, professora, por que 40 40avos? De onde você tirou essa informação? Bem, como meus denominadores são 40, o meu total vai ser 1 inteiro, né? Que é o total de funcionários. 1 inteiro que é para representar esse todo, tá? Vai ser o todo, vai ser esse 1. Tá? Então, 40 por 40 vai me dar o total de funcionários. E as outras partes, elas estão fracionadas, certo? Então, 40 40avos é o todo que eu tenho de funcionários. Então, qual que são as partes fracionadas? Então, eu já tenho 3 partes fracionadas, falta a parte a pé, que é o que eu quero descobrir. Então, fazendo a soma aqui, ó, 5 40avos, 8 40avos e 20 40avos, eu vou ter 33 40avos. Mas as pessoas que vão a pé vai me dar o total, né, o todo da empresa, não a quantidade específica, mas o todo, que é o inteiro, tá? Então, agora fazendo a subtração, né, do 40 40avos pelo 33 40avos, né, porque daí aqui ele está somando, né, eu passei lá subtraindo, eu vou ter 7 40avos. Então, a quantidade de pessoas que vão a pé representa na fração 7 40avos. Observe que em nenhum momento a gente trabalhou, mas quantos funcionários eu tenho? Não foi isso que foi nos questionado, nem foi nos dada essa informação, né? Ele só queria a fração das pessoas que foram a pé. Tá? Então, do total de funcionários dessa empresa, 7 40avos vão a pé, certo? Agora, se a empresa tem 100 funcionários, basta eu calcular 7 40avos desses 100 funcionários, que eu vou saber quantos, de fato, vão a pé, ok? Então, respondendo a nossa pergunta, alternativa letra E, 7 40avos. E aqui a gente encerra mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Se você resolveu aí por outros caminhos, né, elaborou outras estratégias de solução, mantenha o seu registro aí, porque todas as formas de pensar na matemática são válidas, tá bom? E te espero na próxima aula. Até mais!